O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um pronunciamento ontem durante a viagem que está fazendo à Argentina e falou sobre a troca no comando do Exército Brasileiro ocorrida no último sábado, dia 21, quando o general Júlio César de Arruda foi demitido com menos de um mês após assumir o cargo. Na sua fala, o chefe do executivo ressaltou que havia escolhido o comandante, mas que sua decisão não deu certo. Eu tirei e escolhi outro comandante. Tive uma boa conversa com o novo comandante Tomás Ribeiro Miguel Paiva e ele pensa exatamente tudo o que eu tenho falado na questão das Forças Armadas. Pois é, Lula disse que as Forças Armadas não servem a um político, ela não existe para servir a um político. E disse, após pontuar, que as funções dos militares é a garantia da soberania brasileira contra possíveis inimigos externos. Essa situação do Exército, essa situação da troca, essa situação da falta de confiança, é o que eu falo. As narrativas elas estão sendo plantadas e elas estão ficando acima do interesse daquilo que realmente importa para o Brasil. Vejamos bem, é simples de entender. Se a confiança ao general do Exército foi quebrada por causa dos atos do dia 8, como que fica a confiança com o seu ministro da Defesa que foi informado de tudo que ia acontecer? Como fica a confiança do pessoal do GSI também que estava lá e de repente foi pedido para diminuir a guarda? Como é que fica, então, nessas disputas de narrativas, aquela narrativa que é uma dedução do que eles imaginam e do que eles querem, e aquelas que é um pouco mais do que uma simples narrativa, porque tem comprovações. Existem comprovações de que a BIM avisou o ministro um dia antes. Existem comprovações de mais 48 órgãos de segurança avisaram, né? Como é que fica isso tudo? Então, é o que eu falo, a política eleitoral não acaba nunca para o pessoal da esquerda. Eles continuam militando no campo que eles têm muita habilidade. Porque se eles saírem desse campo eleitoral, eles não têm habilidade de demonstrar ou de mostrar um serviço melhor do que já foi feito. Talvez esse seja o grande problema. Mas no campo eleitoral do vale tudo, onde plantar, inventar e falar é fácil, e com apoio ainda da mídia militante, do consórcio de mídia que só tem o interesse no dinheiro público, logo não vai jogar contra aquele que pode liberar esse dinheiro público, fica mais fácil. E quem perde com isso somos todos nós brasileiros. Que o Brasil, ao invés de avançar, fica remoendo, mordendo e atrasando. E olha, no final de semana, deputados do PT na Câmara protocolaram uma representação criminal no Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos Damares Alves, por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomami em Roraima. De acordo com a representação dos parlamentares, houve ação ou omissão dolosa do ex-presidente e outros integrantes do governo que contribuíram de maneira decisiva para a contaminação dos rios por mercúrio, com impactos diretos na alimentação e condições de saúde dos indígenas que sobrevivem nas áreas onde não deveriam haver garimpos, legais ou ilegais. No domingo, Damares rebateu as críticas à atuação do governo federal em terras Yanomamis, em uma série de postagens na sua rede social, onde disse que o seu ministério entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas e ainda propondo ações. É o que eu falei ontem, falei anteontem, falei semana passada, a política acabou. Se eles têm tanta convicção e tanta certeza que venceram as eleições para presidente da República e que o Bolsonaro é passado, por que ainda insistem em querer exterminar Bolsonaro, o que foi feito de bom no governo do Bolsonaro, e pior, até mesmo os bolsonaristas? Porque a grande estratégia do PT é querer fazer da narrativa que inventaram que o Bolsonaro era um genocida, um fascista, e que os bolsonaristas são radicais, é realmente colocar esse selo na testa de todos os bolsonaristas, e inclusive do Bolsonaro como o grande líder fascista deste país. Coisa que a gente sabe que não é. Um fascista não faria mais de 70 leis, por exemplo,
para cuidar de mulheres. Um fascista ou um genocida, como eles querem pregoar, dizer e afirmar, não faria o que fizeram, ou que fez pelos índios, né? Todas as ações que foram feitas durante seu governo para o povo indígena. Claro que fica evidente, fica claro, e cada vez que eles forçam mais em querer tornar isso uma realidade, a gente tem que pensar uma coisa bem prática. Imagine vocês, se coitado daqueles seres humanos que foram encontrados do jeito que foram, já não estão assim de 2 meses para cá ou de 20 dias para cá. Por que isso não apareceu durante a campanha eleitoral? Por que isso não foi dito durante a campanha eleitoral? Que fazem aí o quê? 90, 120 dias que acabou. Por que a grande mídia não mostra as denúncias que já tem bastante, dizendo que são índios do lado da Venezuela, do ditador amigo deles, que diz eles fazerem um bom governo? Aliás, a gente ouviu ontem o presidente Lula dizer e elogiar a economia da Argentina, onde a inflação passa de 100%. Então é o que eu digo. A eleição acabou, o pleito eleitoral acabou, o Brasil precisa de cuidados, o Brasil precisa virar a página, mas não existe, parece que é um projeto de Brasil, existe um projeto de poder. Porque se existe um projeto de Brasil, vamos trabalhar, vamos produzir. Até agora só se preocuparam em atingir ainda o ex-presidente Bolsonaro, com perseguição aos seus apoiadores e com perseguição ao próprio Bolsonaro, que já está lá nos Estados Unidos. A preocupação com o Bolsonaro tem que ser daqui 4 anos, porque quanto mais eles perseguirem o Bolsonaro, e se eles insistirem na prisão do Bolsonaro, pode escrever o que eu estou dizendo, marca a data, o dia e a hora, Bolsonaro vai ficar mais forte. Bolsonaro vai revitalizar a sua liderança. O melhor conselho a dar para o PT hoje é dizer o seguinte: cuida do Brasil, busque fazer o melhor. Esqueça o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro o grande problema agora, e muito menos o Bolsonaro responsável pelo aquilo que a gente viu que está acontecendo com os índios. Isso não vai pegar, porque a internet não apaga os registros de tudo aquilo que já foi feito e também não apaga os registros daquilo que está sendo denunciado e o grande consórcio não quer mostrar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil prevê a alta dos custos de produção do agronegócio nesse ano de 2023. Além disso, a guerra da Ucrânia, a escalada dos preços dos fertilizantes, quebra na safra de soja e condições climáticas adversas já prejudicaram o setor no ano passado. E olha, o deputado federal e presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, que é do Progressistas, revelou um desgaste inicial entre o agronegócio e a gestão do presidente Lula. Vamos lá, Adolfo Padilha. Se fosse só o agronegócio que está assustado com o governo do PT, o Brasil estaria num campo ainda com grandes possibilidades. Mas são vários segmentos de negócio que está preocupado com o PT. E a razão disso tudo é aquilo que a gente está falando aqui. É esse discurso rancoroso, essa perseguição insistente contra o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores, essa mídia exageradamente fingindo que nada disso está acontecendo. A expectativa econômica, ela não existe do lado da forma positiva. Quer dizer, a expectativa diante de todo o quadro que está sendo desenhado, onde foram criados quase 40 ministérios para colocar amigos que não têm entendimento técnico de nada, com o discurso e a desculpa que política se faz com técnicos e se faz principalmente com agente político, e a imprensa abraça isso para justificar o apoio e assim ter a sua recompensa, que é o dinheiro público. Tudo isso deixa todo mundo assustado, e o agronegócio não poderia ser diferente. O Brasil hoje poderia estar caminhando a passos largos para ser realmente a grande economia mundial em relação ao abastecimento de alimentos para todo um planeta. Mas, diante desse enquadramento que estão fazendo de colocar o agronegócio como inimigo do atual governo, porque o agronegócio em sua grande maioria apoiava o ex-presidente, colocando em primeiro lugar mais uma vez o interesse eleitoral e não o interesse de um Brasil melhor, faz com que todos nós vamos perder no futuro. E se continuar assim, não vai demorar 6 meses, como disse Paulo Guedes, não. Por isso que o governo precisa acordar. Por isso que o Lula tem que dar um jeito de se afastar dessa ala rancorosa, dessa ala que só pensa em poder. Ah, é difícil porque ele pode ser um deles?
Se for isso, e se for o caso, ainda devemos acreditar nas nossas instituições. Vem aí um novo Congresso Nacional. Queremos acreditar muito que esse Congresso não será uma oposição simplesmente por oposição, porque a gente já está vendo muitos desmandos, muitas bobagens sendo ditas com a confiança de que nada vai acontecer, de que nada pode freá-los. E o Congresso, dentro daquilo que é uma democracia e dentro da sua atribuição legal de querer cuidar, ou ter que cuidar, melhor dizendo, daquilo que é o melhor para o povo brasileiro, vai ter que se posicionar. Mesmo a gente sabendo que a habilidade para compor da forma mais atraente, que é com dinheiro e cargos, é o que o PT mais sabe fazer. Mas a esperança tem que ser a última que morre.